Capítulo 320. A alma mais pura. Os cavaleiros dentro da tenda eram todos leais aos deuses. Todos haviam jurado dar tudo aos deuses e suas forças de vontade eram todas fortes e firmes. Apesar de tudo isso, eles tiveram que afastar os olhos depois de olhar para Ângela por alguns segundos. Eles estavam com medo de que sua lealdade para com os deuses desmoronasse se eles olhassem para a garota por muito tempo. No entanto, Baleze com cabelo branco e barba branca agiu de forma surpreendente. Desde que Ângela entrou, este sacerdote que estava na casa dos 50 fitara-a diretamente. Diferente dos cavalheiros, que rapidamente desviaram o olhar de Baleze estava cheio de invasão. Como se seus olhos fossem dois punhais, parecia que eles cortavam Ângela e inspecionavam sua alma. Ouvi dizer que você está se divertindo muito conversando com o Senhor Kaká, Sua Alteza, e vocês já terminaram 5 grandes garrafas de vinho. Por isso, pedi às empregadas que preparassem mais algumas garrafas de vinho e também pedi ao chefe que preparasse alguns pratos delicados. Ângela sorriu para Fei, explicando. Depois disso, ela sorriu para todos os outros e disse às 4 empregadas atrás dela para trazer os itens preparados. Logo, mais de uma dúzia de pratos de comida delicada foram colocados na mesa na frente de todos. Na verdade, havia mais alguns pratos nas caixas de comida nas mãos das empregadas. Essas caixas de comida eram produtos criados por Fei quando ele estava relaxando com Ângela. Havia conjuntos mágicos simples e básicos gravados no interior das caixas, e eles podiam manter a temperatura dentro da caixa constante para que a comida dentro das caixas fosse mantida fria ou quente. Essas caixas eram muito melhores que as geladeiras e lancheiras da vida anterior de Fei. Os pratos nas caixas eram também criados pela Fei. Eles eram pratos como Kung Pao Chicken Double Coque de Pork. Eles foram todos feitos com ingredientes que foram encontrados no continente Azeroth. Embora eles possam não ser tão deliciosos como alguns dos melhores alimentos deste mundo, e eles não eram exatamente como os pratos da Terra, eles pareciam especiais, e eles foram criados por Fei e Ângela. Esses pratos representavam alguns dos momentos doces que Fei e Ângela tinham. Depois que Ângela ouviu que Fei bebeu muito vinho e estava se divertindo muito com os convidados, ela e Emma cozinharam esses pratos e os trouxeram para cá. Na mente de Ângela, como essas pessoas eram hóspedes de Fei, elas deveriam ser bem tratadas. Enquanto Ângela estava alargando os pratos, os olhos do sacerdote Baleze ainda estavam fixos nela. Seus olhos estavam embaçados desde que ele era velho, mas neste momento, eles estavam mais brilhantes do que nunca. 2 vagas luzes prateadas saíram de seus olhos enquanto observava cuidadosamente Ângela ao redor. Esse tipo de expressão só apareceria em jogadores de pôquer viciados que tinham uma ótima mão, mercadores gananciosos que descobriram uma mina de ouro e um homem sedento que viu uma beleza inigualável. Tanto Pierce quanto Drogba bateram na mesa e se levantaram. Eles zombaram enquanto olhavam para o sacerdote Baleze com raiva. Suas mãos já estavam em suas armas. Se este Baleze não fosse uma figura importante na Santa Igreja, estes dois já teriam retirado suas espadas e atacado Baleze. O fato de Baleze estar olhando para a futura rainha de Chambord de forma tão ofensiva já desencadeou esses guerreiros de Chambord. Fei também zombou quando ele olhou para Baleze. Ele sabia que esse sacerdote de primeira linha da Santa Igreja não estava pensando em obscenidade. No entanto, o desejo em seus olhos era 100 vezes mais aterrorizante do que a ganância. Como se ele descobrisse um tesouro precioso, ele estava olhando para Ângela de uma forma que parecia que Ângela não era mais um humano, mas um item para ele. Fei instantaneamente perdeu todo o respeito que ele tinha por esse ancião. Ele zombou novamente e se virou enquanto olhava para Kaká, que estava sentado na frente dele. Kaká obviamente não esperava isso também. Ele franziu a testa e tossiu. Professor, ele lembrou Baleze com uma voz calma. Kaká ficou quieto e gentil com seu tom de voz, mas parecia que suas palavras carregavam uma magia indescritível.
Como a erupção de um vulcão, foi capaz de acordar pessoas que tinham adormecido durante vários anos. Fei ficou um pouco chocada. Kaká definitivamente usou uma técnica especial. Este filho favorito de Deus não era tão simples quanto ele parecia. Sua Alteza, minhas desculpas. O corpo de Balese estremeceu um pouco quando ele afastou os olhos de Angela. Este ancião de cabelos brancos olhou para Kaká e sorriu. Quando ele acenou com a cabeça, uma luz estranha apareceu em seus olhos. Depois disso, ele sorriu para Fei. O sorriso era tão brilhante que parecia que ele não sentia muito por seu comportamento rude. Logo, seus olhos voltaram para Angela enquanto ele continuava a observar e acenar repetidamente. Depois de ver esse ato rude novamente, pessoas como Drogba não conseguiam mais segurar a raiva. Eles gritavam e conseguiram tirar suas armas. No entanto, Fei acenou levemente a mão. Esses caras se sentaram de má vontade enquanto ainda olhavam para Balese com raiva. Balese não se importou com a reação de Chambord. As luzes prateadas em seus olhos finalmente desapareceram. Ele lentamente se levantou e caminhou até Fei em seus sapatos simples e crus. Ele apontou para Angela e perguntou: "Não quero ofender você, mas você se importa se eu perguntar qual é a identidade dessa garota em Chambord?" Embora as palavras fossem humildes, o tom arrogante e exigente de Balese não estava nem um pouco escondido. Claro, um pouco de hostilidade também poderia ser sentida a partir disso. Fei zombou quando ele agarrou a mão de Angela. Em vez de responder a Balese, ele olhou para o teto da tenda e permaneceu em silêncio. O rei já odiava esse padre que deixou uma boa impressão a princípio. Embora este sacerdote estivesse agindo de maneira humilde, a aura arrogante e de alto nível deixava o rei realmente desconfortável. Se ele tivesse certeza da força de Balese e não tivesse medo do poder da Igreja Sagrada, o rei já poderia ter atacado. "Eu sou Angela, e eu sou a noiva de Sua Majestade Alexander." Angela sorriu e respondeu por Fei. Ela sabia quem eram esses convidados. O poder e a força da Santa Igreja eram tão famosos que suprimiram muitas potências como uma montanha impossível de escalar. Angela sabia por que Fei estava com raiva e estava feliz por ele querer protegê-la. Como ela não queria que seu amante ficasse do lado errado da Santa Igreja por causa dela, ela respondeu proativamente: "Então você deve ser a futura rainha de Chambord." Padre Balese não se importou com o tratamento a frio da Fei. Ele balançou a cabeça e perguntou com um sorriso: "Se você não se importa em me responder, teria Sua Alteza cultivado energia de guerreiro ou energia mágica?" Não, os olhos de Balese ficaram ainda mais brilhantes depois de ouvir essa resposta. "Graças aos deuses. Um santo dotado pelo céu. Acabei de usar meus olhos divinos e descobri que você tem uma alma que é como o cristal mais puro. Não tem falhas. Eu não posso nem acreditar. A alma mais pura já existiu. Eu servi os deuses por mais da metade da minha vida, e é a primeira vez que encontro alguém como você, Sua Alteza. Com seu talento e condições, você é a melhor candidata para cultivar o poder sagrado da Santa Igreja. Você está disposto a se juntar ao coro do santuário." O que Balese disse chocou muita gente. Alma mais pura. Coro do santuário. Enquanto Fei ficou chocado, ele rapidamente passou por suas memórias e tentou encontrar o significado dessas palavras. De acordo com a documentação na Biblioteca Real de Chambord, a Santa Igreja alegou que eles poderiam se comunicar com os deuses e pedir aos deuses que concedessem milagres. Na longa história de Azeroth, os milagres aconteceram várias vezes. Ouvia-se que somente as pessoas com as almas mais puras podiam se comunicar com os deuses, entender a vontade dos deuses e representar os deuses. Além disso, parecia que as pessoas com as almas mais puras eram todas mulheres. Virgens, para ser exato. Depois que essas virgens foram selecionadas para se juntar ao coro do santuário na Montanha Sagrada, elas receberiam treinamento misterioso, receberiam várias educações, leriam literatura divina e conheceriam tudo sobre os deuses.
Depois disso, elas se abririam para os deuses, usariam suas almas mais puras para se comunicar com os deuses e passariam as vontades dos deuses para as pessoas deste mundo. No final, a Santa Igreja selecionaria uma ou poucas mulheres para serem as santas ou santidades da Igreja. Elas seriam as que realmente representavam os deuses, e elas seriam as pessoas que estavam apenas abaixo do Papa, mas estavam acima de todos os outros. Todos os anos, a Santa Igreja selecionaria mulheres com almas puras e as enviaria aos coros locais em seus países de origem para receber a educação básica sobre os deuses. Entre dezenas de milhares de mulheres nos corais, apenas 10 teriam a sorte de ser escolhidas pelos deuses. Elas seriam convidadas para a montanha sagrada para se juntar ao coro do santuário. As mulheres que não foram selecionadas não podiam ir para casa ou se casar com outras pessoas. Todas elas eram enviados para os mosteiros locais, pois se tornariam freiras e continuariam a servir aos deuses. Claro, era o que acontecia na superfície. Na verdade, muitas freiras bonitas foram enviadas para figuras influentes como presentes. Neste continente, muitos nobres tiveram a honra de ter uma concubina que fazia parte do coro. Isso foi semelhante a como os homens ricos da vida anterior de Fei gostavam de brincar com celebridades e supermodelos. Em uma história que era bem conhecida de todos, um nobre jovem e corajoso era louco por amor. Ele e uma menina que foi selecionada para ir ao coro do santuário fugiram e ele foi invejado por inúmeros homens no continente. Claro, a história não terminou bem. O nobre, a menina e suas famílias foram todos mortos pela Santa Igreja, que se enfureceu com isso. Seus cadáveres foram jogados na natureza e se tornaram alimento para animais e pássaros. Todos eles morreram sem dignidade. No entanto, havia muitas mulheres que eram mais ambiciosas que os homens. Para as mulheres que queriam poder e fama, tornando-se parte dos coros, indo para a montanha sagrada, recebendo o poder supremo, comunicando-se com os deuses e tornando-se um representante dos deuses e uma santa, era um atalho. Portanto, havia muitas mulheres que queriam seguir esse caminho, assim como as garotas queriam se casar com o imperador para se tornarem poderosas e influentes. O único sacrifício que elas precisavam fazer era simples, porém horrível, dependendo de quem você perguntasse, nunca se casar e permanecer como uma virgem. O que decepcionou Balese foi que Angela não era uma daquelas mulheres ambiciosas. A futura rainha de Chambord recusou o convite imediatamente. Eu sinto muito, senhor sacerdote. Embora eu adore os deuses, eu já estou noiva do rei de Chambord. Eu não quero me tornar freira, disse ela.